Graça e paz, boa noite. Eu espero que vocês estejam firmes, fortes na presença do Senhor, sempre orando, sempre buscando a palavra, sempre se comunicando com a sua liderança, se comunicando com os seus discípulos. Esse é um momento de não estarmos sós, esse é um momento de estarmos juntos, mesmo longe, mesmo distantes, precisamos estar firmes e juntos. Nós estamos fazendo essa live aqui, esse culto, e nós queremos terminar pelo menos até as 19 horas, porque a partir das 19 horas, vocês vão precisar entrar lá na comunidade cristã de Ribeirão Preto, para estarem assistindo o culto de lá, onde nós estaremos ouvindo uma palavra diretamente do pastor Danilo, que será uma bênção para todos nós, que realmente vai mover os nossos corações. Porém, antes, eu quero estar compartilhando algumas coisas com vocês, coisas que eu julgo importantes nesse momento, e que nós precisamos estar firmes nesses propósitos, para a honra e glória do Senhor. Amado, esse momento com certeza requer de nós posições, requer de nós atitudes que normalmente não tomaríamos, até mesmo em circunstâncias que consideraríamos normais, né? Se não tivesse essa peste, essa praga, né, rondando as nossas casas, nós consideraríamos normais, mas nós temos que tomar algumas atitudes. E se queremos realmente que aconteça alguma coisa que possa mudar, não é, que essa situação possa ser mudada, precisamos realmente tomar medidas extremas. E com certeza nos levantaremos em fé, sim, mas também temos que tomar atitudes práticas. Temos que ter fé em nosso coração, temos que cuidar da nossa parte espiritual. Porém, nós temos que ficar muito atentos, porque nós temos pessoas ao nosso redor, nós temos coisas que nós precisamos fazer ao nosso redor, né? A palavra diz que a natureza geme com expectativa, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E não existe um momento tão melhor e crucial, de crucial importância, para que nós possamos nos manifestar. A manifestação dos filhos de Deus. Eu tenho visto também nesse tempo muita gente em cima do muro, não é? Porque é mais fácil ouvir falar o que os outros têm a dizer. É mais fácil você ser um observador nesse momento. Sim, nós não devemos sair tendo atitudes precipitadas por aí. Porém, nós precisamos interagir. Nós precisamos reagir, nós não podemos ficar em cima do muro, esperando ouvir o que os outros têm a dizer, o que eles têm a falar, né? E muitas vezes acovardados, e não deixa claro as suas próprias posições a respeito de toda essa situação, não é? É mais fácil criticar as ideias de quem tem coragem de falar e se expor, não é? Então nós começamos fulano falou tal coisa, eu não concordo, fulano falou tal coisa, também discordo, eu concordo com aquele, eu discordo daquele, mas você mesmo não toma posição, não é? Porque é mais fácil nesse momento não tomar posição, não é? Quando nós falamos que precisamos do seu dízimo para continuar cuidando da casa, zelando da casa, ele quer ganhar dinheiro, ele só está preocupado com o dinheiro.
Quando o governo diz, olha, nós temos que trabalhar verticalmente aí, as pessoas que têm condições, vamos para a rua, vamos para o trabalho. Aí, ó, ele é louco, né? Eu não quero entrar no mérito da questão política, porém, são coisas que daqui a pouco nós vamos ver, que precisaremos tomar posições, precisaremos nos erguer e fazer coisas acontecerem, na verdade. Então é mais fácil criticar, é mais fácil ouvir o que os outros têm a dizer, não é? O que também é mais fácil porque ainda o nosso comodismo ainda não foi perturbado. Aqueles que estão com os empregos garantidos, com seus salários garantidos, né? O seu sustento, por exemplo, os grandes, né, senadores, deputados federais, vereadores, prefeitos, nenhum deles tem o seu salário comprometido. Porém, os pequenos, né, os pequenos têm os seus salários comprometidos. As empresas já estão mandando um monte de gente embora, né? Mas quem está empregado está confortável, né? E está tudo bem, né? Então dá para criticar aqueles que estão tomando posições e pensando nos outros, né? Estão falando até que a gente pensa só em dinheiro, né? Não é hora de pensar em dinheiro. Tudo bem, mas a sua vida vai começar a acontecer algumas coisas, né? E aí eu quero ver como é que você vai reagir. É hora de reagir positivamente, não negativamente, né? Então, diante disso, eu resolvi trazer essa palavra que tenho como convicções minhas e também convicções de outras pessoas que me direcionam. Pessoas debaixo das verdades da palavra de Deus e das suas próprias consciências e daquilo que eles vivem. Então, quais posturas, quais posições que temos que ter em meio a essas guerras e aflições? Num momento como esse, requer que nós possamos agir, reagir, interagir. Não podemos ficar com braços cruzados de forma alguma, não é? E eu quero tomar a liberdade aqui de, já que você está me ouvindo, né? Eu quero tomar a liberdade aqui para te passar algumas coisas. E uma delas, a primeira delas, que eu quero dizer para você, é que nós precisamos, no meio da guerra, no meio da tribulação, né, a gente precisa aprender a discernir o tempo que nós estamos vivendo. Sabermos fazer uma leitura. Aqui, em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 3. A palavra diz assim: e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E ele diz: hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais do tempo? E não discernis os sinais do tempo. Nós precisamos aprender a discernir os sinais dos tempos, né? O tempo em que nós estamos vivendo. O porquê que nós estamos passando por isso. O que levou a essas coisas acontecerem. O que está acontecendo ao nosso redor. Nos importando com as pessoas ao nosso redor, com as situações ao nosso redor. Não só o nosso eu, o nosso ego, não é? Nós sabemos criticar as pessoas, nós sabemos olhar para o tempo e dizer: ah, hoje vai chover. Não, hoje não vai chover, né? Jesus estava falando isso não só para os seus discípulos, mas estava falando para todo o povo num contexto geral. E é interessante atentarmos para isso. É muito importante nós sabermos o que é que está acontecendo, o porquê está acontecendo. Existiram com certeza tempos mais tranquilos,
como também existiram tempos mais turbulentos em nossas vidas. Mas precisamos fazer uma leitura desse tempo que estamos vivendo. Cada tempo, cada momento da nossa vida requer uma posição diferente, requer uma atitude diferente, requer uma postura diferente. E nesse momento exato agora em que vivemos, nós precisamos tomar uma posição, tomar uma postura diferente. O que eu quero dizer é que também precisamos ter coerência. Coerência, precisamos ser coerentes. Precisamos ter a mente, em mente para resolver as coisas, para estarmos atentos ao que está acontecendo. O porquê que está acontecendo? Por que veio isso tudo? Fazermos uma leitura, olharmos as atitudes das pessoas, sim, olharmos as atitudes dos nossos grandes líderes, olhar as atitudes das pessoas que vivem ao nosso redor, saber o que Deus quer falar conosco nesse tempo. Temos que ter isso no nosso coração, Então, amados, em primeiro lugar nós precisamos disso. Nós precisamos saber discernir o tempo que nós estamos vivendo. A segunda coisa que nós precisamos ter é uma estratégia de ação. O que é que nós comendo? Ter uma postura de adorador, porque a palavra de Deus está chegando até você e Ele quer falar com você nesse momento. Talvez você não esteja aqui na igreja para se comportar como deveria, mas você estando na sua casa, você também está passando isso para a sua família, a postura diante da palavra de Deus, o respeito e tudo mais. Então, a segunda coisa nós precisamos de estratégia de ação. Não só ficar dentro das nossas casas, tudo bem, curtir o melhor que nós temos, a da comida, da bebida, das crianças, da patroa, mas também tendo um tempo maior de oração, de leitura da palavra, ler um bom livro, respectivo a esse tempo, para discernir esse tempo, eu estou lendo um livro muito bom, que se chama O Agir Invisível do Senhor, O Agir Invisível de Deus, do Luciano Subirá. Ele é muito concernente a essa época que nós estamos vivendo, porque o ter fé, o saber que Deus está agindo, não é ver Ele agindo muitas vezes, é saber que Ele está agindo, é ter convicção de que Ele está agindo, e que nós temos que interagir com Ele. Não só esperarmos alguma coisa acontecer, agora eu creio em Deus, eu tenho fé, então eu vou cruzar meus braços e esperar para ver no que vai dar tudo isso. Não, a nossa interação, o nosso trabalho também vai contribuir para que esse tempo passe muito rápido. Eu acredito aí mais alguns dias nós estaremos juntos, com certeza. Amém? Você recebe isso no seu coração aí na sua casa. Aqui nós estamos com algumas pessoas nos ajudando nesse trabalho, nessa divulgação, Guerreiros aí, eu quero agradecer vocês, que saíram das suas casas aí, que estão mais de 1 metro longe um dos outros, Não estão se abraçando, se beijando aí. Isso é muito importante. Então nós precisamos de oração de adoração, amados. Oração de adoração. A adoração é uma arma de guerra tremenda. Sabe, às vezes o nosso coração está apertado, o nosso coração está ali contrito, mas quando começamos a adorar a Deus, os céus começam a se abrir, os céus se rasgam, Como diz aquela canção do Cirilão, rasga os céus e desce, Senhor, rasga os céus e desce. Amados, nós precisamos rasgar os céus desses dias, os céus de bronze que têm atormentado a nossa mente,
tem atormentado o céu da nossa casa, o céu da nossa cidade, da nossa nação. Então, quando nós levantamos em adoração e começamos a levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, com certeza Ele se levanta do trono dEle. E ele diz: no meio dessa tribulação, eu quero ver quem está me adorando. Eu quero ver quem está levantando as mãos a mim. Eu quero ver quem crê realmente em mim. A oração de guerra, amado, a oração de guerra nas regiões celestiais, né? A oração de guerra é uma coisa que caiu de moda. Você tem percebido isso? Não, é a adoração profunda, né? Aquelas coisas de, né, Deus me ama, Deus te ama realmente, amado. Mas a palavra fala que nós devemos combater o bom combate nas regiões celestiais, contra as hostes infernais da maldade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, não é? Os principados, as potestades, eles ainda não foram vencidos, ainda tem que haver guerra, amado. A palavra diz que a igreja do Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Esse é o momento da igreja se levantar em guerra, e ela ir lá na porta do inferno, bater lá e falar: eu vim desbaratar isso aqui, eu vim tirar os meus despojos daqui. Mas é muito mais fácil ficarmos em casa, de bracinhos cruzados: eu creio tanto e que Deus vai fazer. Não, nós precisamos entrar em guerra nas regiões celestiais. Nesses dias, cada dia que eu acordo, que eu abro os meus olhos, eu sento na cama ali, vem uma palavra de Deus, vem uma ligação direta dos céus, e hoje você vai fazer tal coisa, né? Nesses dias eu acordei, sentei na cama, né, e os meus olhos encheram de sangue mesmo contra Satanás, seus anjos. Eu já mandei um zap para todo mundo dizendo: olha, vamos guerrear hoje. Hoje é dia de guerra. Esse é um tempo de guerra, amado. Esse é um tempo de nos postarmos, pegarmos a armadura de Deus, nos revestirmos de todo o poder. O próprio Jesus disse: eia, aí vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões, e nada vos causaria dano algum. E ele diz: praga nenhuma chegará à sua tenda. É o momento de nos levantarmos em guerra. Amém ou não? Outra coisa que nós devemos fazer é perguntar a Deus como agir, como reagir. Eu quero que você vá comigo lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas 14. Versículo 10. Davi, todas as vezes que ele se levantava para guerrear, ele perguntava para Deus. Não é? Ao contrário daquele momento onde Josué venceu ali aquela grande muralha de Jericó. Depois daí uns dias eles tiveram que lutar contra uma cidadezinha muito pequenininha chamada Ai. E eles não consultaram ao Senhor, eles simplesmente foram. Mas havia pecado no meio do povo. Havia um pecado ali que precisava ser consertado. E houve morticínio no meio do arraial do povo de Deus, por causa de uma banalidade, por causa de não falar com Deus. Então nós temos que perguntar para Deus. Pergunte para Deus, amado, qual é o próximo passo que eu devo dar? Eu tenho perguntado isso para Ele todos os dias. Eu tenho visto as contas chegarem e não entraram ofertas, né? Eu te peço, em nome de Jesus, compartilhe as suas ofertas conosco. Esse é o momento de ajudar em ofertas. Nós temos recebido aí, o pessoal tem trazido dízimos, primícias, porém ofertas, que é uma coisa que ajuda muito a igreja, né? Então eu tenho perguntado para Deus: Deus, o que eu vou fazer com essas contas aqui? Que não vai ter como pagá-las. Eu tenho perguntado para Deus. Para quem que eu vou perguntar? Não tem para outra pessoa perguntar. Como diz a palavra, né? Para onde irei, Senhor?
Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só tu tens a direção, Senhor. Só o Senhor pode me dizer o que fazer. Eu não tenho a quem recorrer. Aos deuses desse mundo? As pessoas que estão desesperadas aí fora? Né? Eu tenho amigos, tenho pessoas que me cobrem, e eles estão me dando direções, mas eu preciso aprender nesse momento a ouvir a voz do Senhor. Eu preciso aprender a ter a particularidade com o meu Deus. Eu preciso ter essa particularidade. Eu preciso aprender a ouvir. Não existe melhor situação nesse momento de aprender a ouvir a Deus do que essa, amado. Abrir a Bíblia e crer que Ele vai falar com você. Com certeza. Nós temos que ouvir a Deus, como planejar, quais serão os nossos passos. A palavra então diz assim, no versículo 10, então consultou Davi dizendo, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei na sua mão. E subindo a Baal-Perazim, Davi os feriu e disse, por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como se rompem as águas. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses. E ordenou Davi que queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe Deus, dessa vez disse-lhe Deus, não subirás atrás deles, mas rodeias por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus havia lhe ordenado, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o nome dele sobre todas aquelas nações. Que coisa incrível, né? Num dia ele derrotou os inimigos, no outro dia os inimigos estavam ali novamente. Mas a estratégia, 2 vezes foram mudadas. As 2 estratégias diferentes. Uma vez deu certo uma oração que eu fiz, uma vez deu certo algo que eu falei, algo que eu planejei, né? Mas consulte a Deus, Ele tem a melhor maneira de vencermos nesse tempo. Amém, amados? Uma outra coisa que devemos fazer é fazer decretos, declarar decretos. Os nossos governantes não estão fazendo isso? Eles estão fazendo decretos e todo mundo precisa respeitar, senão vai preso, não é? Senão é multado, não é? Nós aqui na nossa cidade, a nossa prefeita com zelo, com cuidado, é claro, ela não tem má fé, má vontade. Ela pediu para que todos ficassem em casa, é o que nós estamos fazendo, nós estamos com a igreja vazia aqui, não é? E falando para vocês em casa aí, por quê? Porque ela baixou um decreto, ela tem poder para isso. Amém, amados? Né? Os governantes estão fazendo decretos, os prefeitos estão fazendo decreto, e você está obedecendo. Porque você não é louco, não é? De ir contra um decreto por lei, decretado por lei. Então, amados, chegou a hora de fazermos os decretos sobre nós. Nós temos poder. O próprio Jesus disse, vos dei poder, vos dei, né? Vocês têm a palavra, né, na boca, né? Eu coloquei palavras em vossos lábios, eu coloquei poder em vossas mãos. Então decretem agora, decretem sobre as suas famílias, façam decretos sobre a sua cidade, façam decretos sobre as suas finanças, façam decretos contra essa praga, contra essa peste que veio. Foi uma outra palavra que Deus me deu na sexta-feira, assim que eu sentei na cama, a hora que eu abri os meus olhos, 6 horas da manhã. Deus disse, faça decretos dentro da sua casa, faça decretos sobre a sua igreja, faça decretos sobre a sua cidade, sobre a sua nação.
você foi chamado para decretar a falência do inimigo, decretar a morte dessa peste perniciosa. Nós precisamos nos apossar, amados, como os reis e sacerdotes. O Senhor nos colocou como reis e sacerdotes, assentados à sua direita nas regiões celestiais. Isso é a palavra que diz, amado. Nós estamos com Ele, assentados nas regiões celestiais. Ele nos fez como um povo exclusivo dEle, um povo peculiar dEle. Então a sua lei está na nossa boca, está na nossa mão, e nós precisamos decretar. Vamos fazer decretos dentro da nossa casa. Faça decretos aí agora sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Nada faltará sobre a sua tenda, nada faltará, o mantimento virá. Sobre a nossa igreja nós pagaremos essas contas que estão chegando. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus mandou eu decretar, Deus mandou eu profetizar, então é o que eu estou fazendo agora. Não deixe de fazer isso todos os dias, amados. Todos os dias, a todo momento. E uma coisa muito importante também, que nós precisamos fazer. Pode pôr água para mim, por favor? Uma coisa muito importante que nós não devemos fazer, e também devemos fazer, é não ficarmos sozinhos. Eu quero te advertir, meu amado. Se você pensa que você ficando sozinho na sua casa, se remoendo ali com as suas próprias lamúrias, e você acha que isso vai resolver alguma coisa? Nesse tempo, né, de uma praga terrível que se chama depressão, não é, que veio sobre nós de uma forma tão terrível, né, em Ribeirão Preto há menos de um mês, né, um casal de namoradinhos jovens se jogaram dentro de um shopping. Um foi num dia, o outro foi no outro, né? Depois 3 jovens se mataram em outros lugares. Sabe por quê, amados? Porque a família estava desunida. A família estava um pouco se linchando com um com o outro dentro das suas próprias casas. Porque isso é solidão. Solidão causa isso, amados. Pessoas que têm elas se autodenominam fortes, sabe? E elas começam a se separar do mundo, a não buscar ajudas. Tem tantos amigos, milhares de amigos, familiares que amam, porém se sentem orgulhosas, se sentem muito fortalecidas e ficam sozinhas, ficam andando sozinhas. Elias, quando entrou em depressão, ele entrou numa caverna e ficou lá. Amado, graças a Deus, Deus foi lá chamá-lo. Deus se abaixou naquela caverna e falou: Elias, o que fazes aí, rapaz? Você tem tanta coisa para fazer. Ah, mas eu estou sozinho nessa... Não, você se isolou, Elias. Eu estou aqui. Não, os profetas abandonaram. Não, ainda tem muitos. Tem 7.000 homens que ainda não se dobraram a Baal, não é? E você precisa sair daí, porque eu preciso de você. Deus está precisando de você, meu querido. Deus está precisando de você aqui na terra. Às vezes fala assim: Deus não precisa de homens. É claro, Deus faz a obra dele através dos homens aqui na terra. É claro que ele quisesse, ele viria pessoalmente, mas ele quer que a igreja seja vencedora, que você sejamos vencedores. Não é esperar um raio cair do céu, amado. Quando Satanás caiu do céu, né, como um relâmpago, Jesus falou isso: eu vi Satanás cair do céu como um raio, né? Ele disse: mas não se alegre porque Satanás caiu, se alegre porque os vossos nomes estão arrolados nas regiões celestiais. Essa é a salvação, essa é a segurança que nós temos, amados. Agora, ficar sozinhos, não, de forma alguma. É hora de unirmos nossas forças. É hora de você ouvir sua liderança, mesmo que for pelo zap, mesmo que for pela mídia. De alguma forma você vai ouvir os grandes líderes hoje. Temos aqui uma estrutura, né, forjada aqui, formada. Estamos aqui, nós estamos atentos a qualquer um que precisar. Ligue para nós, né?
Se você não tem um zap no seu celular, coloque e comece a ter comunicação com seus discípulos, com seus discipuladores, né? É hora de se juntar, é hora de se juntar a quem tem o que dizer de bom e construtivo para você. Gente, onde nós vamos, tem aí pessoas paralisadas, falando sobre tudo e sobre todas as coisas, né? Mas desesperados, sem saber o que fazer, a quem recorrer, aonde devemos ir, né? Mas aquelas pessoas de bem, aquelas pessoas inteligentes, capazes, elas vão te orientar de uma forma tremenda, amados. Pode nos procurar, procure os seus discipuladores também. Ontem nós tivemos uma live linda aqui dos jovens, não é? Foi tremendo. E o que vemos hoje, tanta besteira, tanta falta de sabedoria, né? A população correndo atrás do que a televisão fala. Virou jogo. Virou massa de manobra na mão de políticos maldosos e da televisão maldosa. O povo está sendo um joguete na mão de todos aí, amados. Porque o que eles falam é lei, não é? Nós sabemos, nós temos que saber discernir, nós temos que saber fazer uma leitura, porque às vezes uma colocação no momento de desespero, ela se transforma em algo tão significativo, tão grande, que nos perturba. Mas tomem cuidado com isso, amados. A palavra já nos adverte que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Escarnecedores, o que mais tem hoje são escarnecedores. Tudo bem brincar, tudo bem distrair, descontrair um pouco, não é verdade? Mas estamos ouvindo tanta baboseira, tanta coisa que não ajuda em nada aquele que está apavorado. A palavra diz: não vos assentei à roda dos escarnecedores, nem se detenha no caminho dos pecadores. Porque nesse momento é que vão dizer, né, onde está o seu Deus? Eles dizem onde é que está o seu Deus nesse momento. Tem um monte de besteira sendo escrita, né, no Facebook. Cadê os pastores agora que não curam essas pessoas que estão doentes? Que não fazem cessar essas pragas? De certa forma eles têm um pouco de razão. Mas sabe, é uma maldade sem tamanho. Porque as coisas que Deus faz, não somos nós que paramos. Lógico, nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, buscar a sua face, e Ele vai fazer tudo o que for necessário. Então, mesmo de longe, você pode estar com alguém que pode te ajudar. Mesmo de longe, você pode ouvir uma palavra abençoada sobre a sua vida, acalmar o seu coração. Eu quero acalmar o seu coração. Eu quero dizer, olhe bem nos meus olhos aqui, olhe bem nos meus olhos. Eu quero te dizer, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Creia, tão somente creia no Senhor. Tão somente ser forte e corajoso, porque o Senhor te fará entrar nas bênçãos que Ele prometeu para você. Em nome de Jesus. Você mesmo pode se aproximar de pessoas para ajudá-las. Através do seu celular, através do seu computador, através das redes sociais. Seja uma bênção de Deus. Amado, eu tenho convicção. Sabe, há 2 semanas atrás, um monte de gente sem sabedoria, só usando o Face, né, para falar sobre lamúrias. Ai, falaram mal de mim. Ai, ninguém pode falar porque ninguém sabe da minha vida, porque eu sei da minha vida. Eu e Deus sabemos da minha vida. Amados, está vendo? Eu e Deus sabemos da nossa vida, sabe? Deixa os outros saberem da sua vida. Pessoas maduras, pessoas que vão te ajudar a enfrentar esse momento de uma maneira de cabeça erguida. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Eu quero abençoar seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse lugar, Senhor. Nós oramos que através dessa câmera, Senhor, dessa câmera, todos possam estar recebendo essa oração nos seus lares.
que possam receber agora uma palavra de bênção, uma calma em seus corações. Tudo vai ficar bem, em nome do Senhor Jesus. Então, meu amado, nesse momento, nós precisamos então saber discernir os tempos, saber fazer uma leitura geral do que está acontecendo, tanto no mundo físico quanto nas regiões celestiais. O segundo, nós precisamos de uma estratégia de ação. Não é ficarmos paralisados esperando alguma coisa acontecer. Precisamos aprender a perguntar para Deus o que devemos fazer. Eu lembro de Daniel. Daniel entrou num jejum e oração, pedindo respostas para Deus. E depois de 21 dias, vem o anjo e disse: ó amado meu, ó servo do Senhor, do Deus vivo, desde o primeiro dia que puseste a dobrar o seu joelho e a entrar em jejum e oração, o Senhor me mandou com a sua resposta. Só que eu tive que lutar nas regiões celestiais para chegar até aqui. Então faça perguntas a Deus e não fique sozinho, meu amado. Nós estamos aqui, nós queremos dar suporte a você. Nós não podemos te abraçar, te beijar nesse momento, não é? Mas podemos chorar com você. Podemos sentir o que você sente, porque todos nós estamos no mesmo barco. Amém? Que Deus abençoe o seu coração. Entre agora lá na comunidade cristã de Ribeirão Preto e assista o culto abençoado lá com o pastor Danilo, que é o nosso pastor, né? Vamos todos para lá agora. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem firmes na graça e na promessa do Senhor. Um abraço a todos.